minha alma canta, Yeshua, saudade, Yeshua. Aleluia, boa noite, graça e paz. Vamos ficar de pé na presença do Altíssimo. Seja bem-vindo, você que está no presencial, você que está conosco no online também. Fique à vontade, você já está na presença do Senhor, amém? Vamos começar dando uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Uhul! Até aqui o Senhor nos ajudou. Deus é maravilhoso sobre nossas vidas. Chegamos, querido, no último culto do ano 2020. Vamos celebrar tantas coisas, tantos desafios, tantas circunstâncias nós passamos, mas Ele sempre esteve conosco, Ele sempre esteve nos ajudando, nos capacitando. Eu creio que cada um de nós temos um testemunho vivo e fiel para agradecer, porque Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado dos nossos parentes, Ele tem cuidado de cada um de nós. Então que nessa noite você possa levantar as suas mãos o mais alto que você puder. Você que está em casa também, que você possa exaltar o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Ei, irmão, abra o seu coração, porque eu creio que Ele está já conosco nesse momento maravilhoso, amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te exaltamos. Obrigada, Deus, pelo seu amor. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou, papai. Ó Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para te entregar, Senhor, o melhor culto de gratidão a ti, Senhor. O melhor culto, Senhor, de adoração a ti, papai. E nessa noite, Senhor, que o Senhor possa receber, Deus, a nossa adoração, papai. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, perdoar nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, tocar cada irmão em Cristo, Deus. Que o Senhor venha de encontro através da sua palavra, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Que haja uma mudança sobrenatural sobre nossas vidas, papai. Abençoe, Senhor, aqueles que estão a caminho, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão conectados conosco também, papai. Nós sabemos, Deus, que sua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor, em nome de Jesus, uma mudança surreal sobre nossas vidas, papai. Que o Senhor possa, Senhor, a cada dia mais, Senhor, nos dar, Senhor, poder e autoridade no seu nome, Deus. Eu peço, Senhor, aquele que está enfermo, Senhor, o Senhor possa curar neste momento, Senhor. Aquele, Senhor, que está triste e abatido, Senhor, que o Senhor possa encher o seu coração de alegria, papai. A sua palavra diz em Salmos, Senhor, 122, Pai. Alegrei-me como disseram, Deus. Vamos à casa do Senhor, Pai. Que essa alegria, Deus, seja irradiante essa noite, papai. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Deus, ir de encontro a cada irmão em Cristo. Tudo isso eu já te louvo e te agradeço, papai, porque grandes coisas o Senhor tem feito sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para aquele que vive e reina. Aleluia, Deus é fiel sobre nossas vidas, Ele é maravilhoso. Agora eu vou dar alguns recados, irmãos. Amém, glória a Deus, é o último culto, como eu falei, agora de 2020. Mas dia 27/12, hoje estamos aqui adorando aquele que vive e reina, graças a Deus por tudo. Dia 30/12, quarta-feira, nós vamos ter o culto para casais, que é via Meet. Você que está conectado com a gente, você que ainda não conhece, nos procure também pelas redes sociais. Eu creio que, em nome de Jesus, será uma bênção para você e para sua família se conectar. É na quarta-feira, às 21 horas, dia 2, que é dia 2/1 de janeiro, né? Nós vamos ter nosso primeiro culto, então você se prepare, presencial também, às 18 horas, venha conosco adorar aquele que vive e reina. Dia 6/1, é uma quarta-feira também, vai ser o culto de casais via Meet. E
o culto de mulheres voltará dia 9/1, juntamente também com o culto Kids. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Desculpa, eu só ia me esquecendo. No dia 15/1, você se programa, que também é o retorno das nossas células. Amém? Aleluia, irmãos. Vamos celebrar ao Senhor. E hoje é o último culto do ano. Nós precisamos celebrar e declarar algumas coisas, né, sobre aquilo que nós temos passado. Principalmente a gratidão ao nosso Pai, amém? Que Ele nos salvou com um propósito. Glória a Deus. Eu creio que dentro desse propósito nós viveremos o melhor dessa terra, amém? Amém. Então vamos declarar Graças que a nós Deus. desejamos ver essa luz brilhando em nós e através de nós, amém? Amém, Jesus. Eu quero ver tua luz brilhando em mim, através de mim, ser um altar que todos possam ver, todos ouçam que és a vida, a esperança. Por tua graça eu fui resgatado, és a vida, a esperança. Por sua graça eu fui resgatado. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Barro quero ser Em tuas mãos. já não vivo eu, Cristo vive em mim. Barro quero ser Em tuas mãos. de glória em glória te vejo, Deus. De glória em glória transformado sou pelo Espírito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu quero ver sua luz brilhando em mim, através de mim, ser O altar que todos possam ver, todos possam ver. És a vida, a esperança. Por tua graça eu fui resgatado. És a vida, a esperança. Por sua graça eu fui resgatado. já não vivo eu, Cristo vive em mim. barro quero ser. Em tuas mãos. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. barro quero ser. Em tuas mãos. De glória em glória te vejo, Deus. De glória em glória transformado sou. De glória em glória te vejo, Deus. De glória em glória transformado sou pelo Espírito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. De glória em glória te vejo, Deus. 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 Já não vivo eu, Cristo vive em mim. barro quero ser.
barro quero ser, em tuas mãos de glória, em glória te vejo, Deus, de glória em glória, transformado sou pelo Espírito. Dá uma salva de palma ao Rei que vive, ao Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Como é o último culto do ano, nós precisamos declarar a nossa confiança sobre a palavra que Ele nos dá. Amém, Jesus. Deus fiel, Pai. Eu vejo a mão que dá força ao cansado e levanta o abatido. Eu ouço a voz e lança fora todo medo e cura o ferido, e eu irei, porque eu sei tu és fiel, e eu irei, porque eu sei tu és fiel. Ele não é homem pra mentir e nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Eu vejo um pai que faz do órfão um filho e acolhe o sozinho. E eu vejo um rei que apaga o passado e libera um destino, e eu irei, porque eu sei tu és fiel. Ele não é homem pra mentir e nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Ele não é homem pra mentir e nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Eu sei quem tenho crido, sim, eu sei quem tenho crido. O meu Deus, Ele é fiel. Sim, eu sei quem tenho crido, sim, eu sei quem tenho crido. O meu Deus, Ele é fiel. E Ele diz: entre na arca, que eu te mandarei a chuva, passe o deserto, que eu te mostrarei a terra. Sente sua tenda, sua parentela, te darei as nações, te darei as nações. Entre na arca, que eu te mandarei a chuva, passe o deserto, que eu te mostrarei a terra. Deixe sua tenda, sua parentela, te darei as nações, te darei as
nações, te darei as nações, te darei as nações. Ele não é homem pra mentir e nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Ele não é homem pra mentir e nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E a palavra que nós temos é saber a gratidão que Ele nos dá, Aleluia. mesmo em tempos de dificuldade. Glória a Deus. Nós passamos um ano bem atribulado, nós passamos por um ano bem atribulado, mas no final nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Deus é fiel, Pai. Obrigada, Jesus. Acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir novamente. Eu estou lendo o livro de Apocalipse e eu me lembro que quando nós entramos nesse tempo de pandemia, muito se falou sobre o fim dos tempos. Muito se falou sobre escatologia, como seria, como haveria de ser as coisas. E a gente fica maravilhado, é óbvio, né? Que Jesus vai voltar, aí vai ter um monte de coisa, e o que tudo isso representa. E aí nesse mês de dezembro, eu quis ler essa passagem de Apocalipse, né? Para compreender melhor. E o livro de Apocalipse, ele é muito fascinante, porque tem uma linguagem muito profética. E João viu algo semelhante a um mar de fogo, né? E a gente fica imaginando tudo isso, como seria a gente estar naquele local. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e ainda chama, porque eu estou lendo ainda, é que mesmo enquanto as coisas do fim acontecem, mesmo enquanto o final dos tempos vai acontecendo, existem 4 seres viventes e existem 24 anciões ali, que toda hora que falam deles, mostram que eles estão glorificando e louvando ao Pai. E aí depois mostra uma população inteira de vestes brancas ali abaixo do altar, e eles também ali estão glorificando ao Senhor. E depois conta que há 144 mil testemunhas vindo das 12 tribos de Jerusalém, e também conta que eles vão glorificar ao Senhor. Aleluia. E declara que todas as nações que serão salvas vão glorificar ao Senhor. E em meio a todo o fim, eu não vi em nenhum lugar nas notícias, quando as pessoas falavam que a gente devia louvar e exaltar o Senhor no final dos tempos. E isso me chamou muita atenção, porque quando a gente lê o livro de Apocalipse, ali há uma multidão que glorifica o nome do Senhor. Há uma multidão que glorifica o nome do Senhor. As nações se abalam, teu reino já passarão. Brilha, Jesus. Seu trono é soberano, eterno e ressurreto. Reina, Jesus. Declaramos que o teu reino chegou. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão o louvor. Os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor.
como as águas cobrem o mar, tua glória vencerá. Brilha, Jesus. Declaramos o teu reino, Jesus. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra, os céus te dão o louvor, os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. E agora nós vamos declarar a santidade desse nome. Vamos declarar que toda a honra e toda a glória deve ser dada a Ele. Da onde você estiver, declare conosco aqui que é santo, santo, santo. Aleluia, Vamos declarar que não há ninguém que se compare a esse Deus. E que toda a criação irá se prostrar diante da face dele. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. Sua glória encheu toda a terra, os céus te dão o louvor, os povos são maravilhados. Santo é o Senhor, sua glória encheu toda a terra, o céu te dão o louvor, os povos são maravilhados. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. E dê uma salva de palmas para essa declaração. Aleluia. Amém.
Deus é bom. Olha, pegadinha do malandro, hein? Amém, irmãos? Eu vou aproveitar aqui para falar da palavra do Senhor, para ministrar a oferta, né? Tá. Achei que você ia falar alguma coisa, desculpa. Amém? Bom, para quem está acompanhando aí, eu vou falar um pouco da palavra que está lá em Gênesis 4, a partir do versículo 8. Gênesis 4, a partir do versículo 8. Amém? Estamos juntos? E Caim disse a Abel: vamos ao campo. Amém? Essa passagem aqui ela vai ilustrar quando Caim mata Abel. E essa passagem é muito interessante porque ela nos dá uma visão sobre a primeira oferta, né? A primeira adoração a Deus espontânea, vamos falar assim, uma adoração espontânea. Porque quando Deus cria Adão e forma Adão, aliás, Deus cria Adão e Eva, depois ele forma Adão e Eva, reparem que não há nenhuma menção sobre adoração. Não há adoração, não há oferta, não há cultuação, porque Deus era um com Adão e Adão era um com Deus. E quando Adão morre, reparem que ele não morre fisicamente, mas o que morre dentro dele é essa conexão com Deus. E a imagem de Deus que ele tem morre. Ele tem filhos junto com Eva, e aí vem Caim e Abel. E aí é onde eles levantam aí a primeira oferta a Deus. E é muito interessante ver que o propósito de Deus para o homem nunca foi ser lavrador. Ser lavrador, trabalhar a terra, foi uma maldição para cima de Adão. Mas o que acontece é que o propósito de Deus era governar sobre a terra, governar os animais, né? Inclusive, quando quando Eva dá a luz a Caim, ela profetiza que ali vai ser o filho que vai pisar na serpente, ela profetiza que será o filho da vitória. Só que Caim ele não cumpre o propósito dele, o propósito de homem, de provedor, de ser o primogênito. Então ele vai lavrar a terra, né? E o lavrar a terra é porque estava focado nele, focado na alimentação dele. Já que Deus falou, olha, quando Deus cria tudo, ele fala ao homem para que ele pode comer de toda a erva do campo. E os animais, eles serviam para Deus. Compreende? Se você abrir lá a Bíblia, lá em Gênesis 1, no versículo, a partir do versículo 27, está escrito assim: assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal da terra. Aqui declara o propósito que Deus tinha ao homem. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado toda a erva que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Está vendo? Então, quando Deus coloca isso, Ele coloca que o homem deveria dominar e governar a terra e se alimentar das frutas, das árvores e de tudo ali que Deus tinha criado. Mas ele deveria governar e ser mordomo sobre a criação de Deus. Só que Caim, em vez de seguir esse propósito, ele vai simplesmente se preocupar com aquilo que vai alimentar ele. Então, quando hoje nós trabalhamos, nós devemos entender que através de Jesus Cristo nós criamos um relacionamento com o Pai. E através de Jesus Cristo nós temos essa possibilidade de retornar aquilo que Deus criou. E é uma escolha nossa entender aquilo que nós devemos entregar a Deus ou não. Porque nós podemos entregar somente os 10%, e não está errado. Só que um verdadeiro relacionamento com Deus envolve entregar os nossos propósitos com Ele. E essa é a oferta que Deus deseja, a verdadeira adoração. Amém? Então,
Os envelopes estão ali no cantinho, né? Quem quiser ofertar, vai ter os envelopes aí. Quem quiser passar a máquina. E se você está assistindo de casa, quiser fazer uma transferência, um depósito, você pode acessar aí os números da conta aí, né? Você tem aí, eu recomendo aí que você salve esses números, porque quando você pode ofertar, se Deus toca no seu coração, você pode ofertar em qualquer momento da sua vida. E lembre-se que antes de você ofertar um valor financeiro, ofertar aí uma cesta básica, ofertar algo, oferte o seu propósito, a sua vida a Deus. Amém? Verdade. E nós temos também agora a possibilidade de usar o Pix, que é a transferência em momento real, né? É instantâneo. Então, provavelmente aí na tela, em algum lugar aqui, não sei onde que vai estar, acho que vai ser aqui, né? Vai ter aí, aqui, ó. Aqui vai ter aqui o QR Code. Então, basta ter um aplicativo para leitura de QR Code, para código de barras, e ele te faz a transferência instantânea, bem mais fácil, mais prático, mais tranquilo, tá bom? Caso não esteja aparecendo, deu erro, se você siga-nos nas redes sociais, lá vão estar as informações da conta. Se você quiser participar dos projetos sociais, então pode mandar oferta, colocando ali, manda uma mensagem para a gente, olha, isso é uma oferta de uma cesta básica, de alguma coisa aí, para um projeto social, amém? Então vamos nos colocar em pé. Deus de glória e poder. Eu creio que hoje vai ser bênção, amém? Último culto do ano. Se você puder, coloque aí. Obrigado, irmão. Coloque aí a sua oferta na sua mão esquerda, mão de vitória, né? Curve sua cabeça. Pai, aqui nos colocamos, Senhor, para cultuar, Pai, para nos unirmos, Senhor, em comunhão, Senhor, Pai, para cultuarmos a Ti, Senhor, para adorarmos, Deus, para colocarmos as nossas vidas no Teu altar, Pai. Ofertamos, Senhor, aqui, Senhor, esse valor financeiro, Pai, mas também, Senhor, vamos aqui, Senhor, colocar no nosso coração, Pai, a Tua palavra, para que ela ilumine, Senhor, o nosso caminhar, Pai, e nós possamos enxergar, Deus, o Teu propósito em nossas vidas, Pai. E aí, Senhor, nós também vamos entregar o nosso propósito diante de Ti, Deus. Nos abençoa, Pai, nos sustenta, Pai. E também aqui, Deus, eu agradeço, Pai, pelo sustento que nos tem dado em meio ao caos, Pai. Eu creio, Senhor, que tudo isso, Deus, que aconteceu sobre nossas vidas, Deus, proveio de Tua mão, Pai, para que o Senhor, Pai, pudesse nos dar o sustento, Pai, para que nós pudéssemos reconhecer que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tribulação, Pai, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos mantém, o Senhor nos sustenta, Deus. Em nome de Jesus, Pai, colocamos aqui nossa gratidão, Pai, e colocamos e enxergamos, Deus, Pai, o Teu propósito em nossas vidas, Pai, e que a nossa vida seja para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. E todos dizem amém, graças a Deus. Coloque a sua oferta ali no cestinho ao lado do pastor Renato. Amém, graça e paz, igreja. Boa noite, você que está em casa, boa noite também, Deus abençoe a sua vida. Boa noite não, ainda está claro ainda, né? Tá tarde,
Está saindo ainda uma claridade, está escurecendo mais tarde. Mas amém. Hoje nós chegamos aqui, né, nesse tempo de mais um culto, né? Não sendo mais apenas um culto, mas um culto de adoração ao Senhor, um tempo de entrega, um tempo de louvor a Ele. E hoje nós vamos continuar, né, celebrando a Ele. Na semana passada, nós celebramos aqui a festa de Hanukkah, amém? No qual essa festa fala sobre as luzes, fala da festa das luzes, da multiplicação da luz. O pastor Renato fez uma boa introdução, ministrou uma palavra em nossa direção. Se você que não acompanhou na semana passada, que está aqui ou está online com a gente, entre no nosso canal e depois veja o que aconteceu na semana passada. Amém? E hoje eu quero, como último culto do ano, né? Não é o último culto, né? A gente vai ter o culto da família, mas o único culto que a gente tem hoje, com acesso a todos, é este culto. Então, vamos ter uma palavra direcionada a tudo que nós vimos acontecer neste ano e o que tem para acontecer na sequência, amém? Então, o nosso tema deste mês é: existe uma luz para os nossos problemas. Esta luz que existe, essa luz que tem, é Jesus, amém? E se a gente olhar, quantos de nós não estamos com problemas ainda a serem resolvidos? Quantos de nós pensamos, faltam 4 dias, é melhor colocar no armário esses 4 dias e deixar para 2021? Porque até esses 4 dias não dá tempo de fazer mais nada. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Nesses dias que eu fiquei em casa, né, foi uma semana no qual nós tivemos o único culto online na quarta-feira, e de lá para cá, ontem, bem descansado, bem tranquilo. Se você deixar, né, o corpo pede para você ficar o tempo todo na cama, o corpo pede para você ficar, até minha esposa estava brincando, você está com a síndrome do sofá-cama, que quando não é na cama é no sofá, e quando não é no sofá é na cama. Então, às vezes a gente fica nisso, mas eu falei para ela, não, hoje eu vou tirar um dia de descanso, não quero me preocupar com nada, mas na verdade, o descanso físico, ele é maravilhoso, mas o melhor descanso que a gente pode ter é em Cristo, amém? E se a gente olhar para esse ano, nós podemos olhar para alguns relatórios. Se você tivesse essa oportunidade, imagine que a sua vida está falando a respeito de... Vamos fazer uma leitura aqui. Vamos imaginar que a sua vida durante esse ano foi um trabalho que você tinha que fazer. E o seu patrão chega para você hoje, dia 27, e fala assim, ó, Fabrício, fulano, ciclano, está na hora de você apresentar um relatório de 2020. Você que está em casa também. Aí você imagine que você vai receber esse relatório de 2020, você começa a pensar, né? Tantas coisas que aconteceu. Janeiro, nós tínhamos planos, né? Recebemos uma palavra profética do ano da porção dobrada, né? O ano da unção dobrada, né? Nós recebemos portas abertas e unção dobrada. E essas portas abertas nós fizemos vários planos. Colocamos vários planos para cada mês do ano, em todas as áreas, né? Porém, se eu fosse perguntar para você agora, você que está em casa, você que está aqui, qual o sentimento que você tem e como que você demonstraria esse relatório? Se o seu chefe, o seu patrão, chamado Jesus, falasse assim, eu quero que você me apresente em gráficos, né? Eu sei que de repente pode ficar mais difícil. Você iria apresentar relatórios positivos ou negativos? Como que você ia apresentar? E olhando para tudo isso,
Você ia falar, olha, algumas coisas eu consegui realizar, outras não. Algumas coisas que não estavam planejadas foram realizadas, outras aconteceram de maneira que eu não esperava. Agora eu vou fazer essa pergunta. Dentro dos relatórios, qual o relatório que você tem sobre a pandemia? Qual o relatório que você vê, você termina este ano colocando, qual o relatório que você colocaria? Como que você colocaria o relatório sobre o seu emprego, sobre o seu trabalho, sobre o seu empreendimento? Como que você colocaria o relatório sobre as suas finanças? Como que você colocaria o relatório sobre perdas, sobre luto, sobre alguém que você veio a perder? Porque nós tivemos, pessoas do nosso convívio que sofreram com enfermidades, com o coronavírus ou com outras comorbidades e que veio ao luto, no caso ao luto, não veio ao falecimento. E se a gente olhar para tudo isso, a gente começa a criar o nosso relatório. E se você não fez isso para apresentar para ninguém, eu tenho certeza que na sua mente você fez esse relatório. Porque nós estamos condicionados no nosso tempo, um tempo moderno, pós-moderno, no qual nós necessitamos prestar conta no final do ano. Porque se a gente não prestar conta no final do ano, como que eu vou começar um ano novo? Sendo que a gente precisa compreender que fechou um ciclo, mas não acabou projetos. Projetos continuam. Então, se a gente olhar para tudo isso, nós vamos ver o quê? O que você com certeza você já fez isso. Que até eu já fiz. Até eu comecei a pensar, porque nós somos conduzidos a pensar dessa maneira. E aí eu faço uma outra pergunta. Com esse relatório todo, como que você está agora? Ou quando você teve esse relatório, de repente, na sua casa, ou você nem estava pensando, mas começou a pensar agora, esse relatório é bom ou ruim? Porque muitas vezes a gente cria, uma expectativa no início do ano. E com essa expectativa, se as coisas não vão bem no decorrer do ano, nós temos a capacidade, muitas vezes, de querer desistir. Quem aqui, de repente, não desistiu dos seus projetos já no mês de setembro, outubro? Porque falou, poxa, não deu certo até agora, vai dar certo alguma coisa? Vou investir o ano que vem. E a gente vê, que as pessoas falam, 2020 eu vou apagar do calendário, eu vou apagar da minha agenda, nunca existiu. Mas espera aí, 2020 existiu, e tudo que aconteceu em 2020 foi permissão de Deus. Então nós precisamos olhar, porque se eu falar agora, qual é a sua expectativa para os próximos 4 dias e para 2021? Talvez pelo relatório que você tenha feito de 2020, pode ser que as suas expectativas para 2021 ou para esses próximos 4 dias sejam ruins. Ou pode ser boas, mas o que a gente precisa compreender? Que temos a tendência de avaliar o nosso futuro com base no nosso passado. Eu não sei se vocês têm isso. Eu tenho muitas situações que a minha memória traz flashes. Quando acontece alguma coisa, vamos supor, cai alguma coisa do jeito, quebrou alguma coisa em casa, minha memória já traz, na outra vez quebrou isso, vai começar a quebrar outras coisas. Não sei se vocês já passaram por isso, porque eu já passei. A nossa mente, ela é condicionada a trazer as tendências do futuro pelo que aconteceu no passado. E isso não é bom, porque não foi isso que o Senhor deixou para nós, porque o passado virou história. O passado só serve para poder nos dar base para o nosso presente e futuro. Só que o que acontece? Se nós estivermos presos no passado, nós não vamos conseguir avançar no futuro. Ou se de repente, você já chegou no momento de não mais pensar com o passado para o seu futuro, mas tem situações que a gente prefere ficar só no futuro,
para não ficar se desgastando no presente. Exemplo, quantas vezes a gente não se pega já lá no mês de setembro, já planejando, eu vou pensar em 2021, porque 2020 já era. Ou senão já tem gente já pensando, janeiro já era, porque está um negócio de fecha e não fecha, eu acho que janeiro já era. E a gente acaba condicionando, né, o nosso presente pelo um futuro que nem chegou ainda. E será que é isso que Cristo espera de nós? Será que nós temos que ser condicionado pelo futuro ou condicionado pelo passado? Não é isso. Então, parece tão complicado resolver alguns problemas. São tantas dificuldades ao nosso redor, mas se a gente olhar o panorama deste ano, foi um panorama complexo. Mas como que você chegou até aqui? Mas se você não chega, se o seu relatório foi bom, glória a Deus, continue, porque o Senhor vai te dar muito mais relatórios bons. Se o seu relatório não foi aquilo que você esperava, espero que o Senhor possa mudar a sua história. Então hoje nós vamos trazer aqui uma realidade para a Bíblia. E eu queria compreender um pouquinho, antes da gente abrir aqui no livro de João 20, se quiser aí pode ir abrindo, João 20, 11, tá? Por enquanto, deixa só aberto aí, que nós vamos meditar nesse livro aqui, que é uma bênção, amém? Então, continuando, o que acontece? A Bíblia descreve, antes desse fato que acontece nesse livro, fala um pouquinho, se a gente lê os evangelhos, fala do ministério de Jesus. Jesus teve um ministério de 3 anos, no qual ele viveu 33 anos, porém ele teve um ministério no qual ele foi comissionado por Deus para fazer a continuação daquilo que ele tinha de projeto de 3 anos. Durante esses 3 anos, Jesus andou com alguns homens. Eram 12 homens que andavam com ele mais próximo e uma multidão que o acompanhavam. E assim tinha mulheres também que o acompanhavam mais de próximo e uma outra multidão que acompanhava ali mais distante. E o que acontece? Esses homens e essas mulheres viram de tudo. Viram Jesus libertar endemoniado, viu Jesus curar enfermos, cegos, mancos, surdos, mudos. Jesus curou lepra, viu Jesus fazendo maravilhas. Inclusive Jesus um dia chegou e falou: agora vamos treinar aqui, vou enviar vocês em 2 e vocês vão nas casas e lá vocês vão ver o poder de Deus sobre a vida de vocês. E aqueles homens também tiveram a oportunidade, pela autoridade de Jesus, de fazer isso, de também curar, de também libertar cativos. E o que acontece? Foram coisas maravilhosas. Aqueles homens viram Jesus como uma grande referência, e era uma grande referência. Só que, de repente, tudo que estava bom, tudo que estava maravilhoso, começou a se complicar. Jesus sabia, Jesus tinha um plano que o Pai havia planejado para ele, que ele precisava morrer na cruz. E quando Jesus começa a falar nisso, começa a gerar desesperos naqueles homens que o seguiam, principalmente nos que estavam próximos. E aqueles homens que estavam próximos começaram a ver tudo o que estava para acontecer, e eles começam a ver Jesus sendo levado à cruz. Jesus, aquele homem que fez maravilhas, recebendo cuspes, pessoas falando coisas a respeito de Jesus, falando coisas que machucavam, batiam em Jesus, e aqueles homens vendo tudo aquilo e falando: poxa, seguimos ele 3 anos para chegar nessa situação. Só que eles haviam acreditado que de repente o mestre falou que ele ressuscitaria. Mas olha o que acontece, né? Quando as expectativas são perdidas.
Essa palavra aqui hoje, espero que o Espírito Santo traga a sua memória de tudo que aconteceu neste seu ano. Você que está em casa, você que está aqui, preste bastante atenção. Olha o que acontece no verso 11. Aqui já havia Jesus falecido, Jesus já havia morrido, Jesus foi para o sepulcro, né? Foi ali enterrado. E aí as mulheres vai até o sepulcro para procurar por ele. Vamos lá, verso 11. E Maria estava chorando junto ao sepulcro. E estando ela chorando, abaixou para o sepulcro e viu um dos anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outros aos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabiam que era ele. E disse Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, tu o levaste, e dize-me onde puseste, e eu o levarei. Amém? Aqui havia algumas mulheres, e essas mulheres aqui chegam diante do sepulcro de Jesus. Imagine aquelas mulheres que já tinham perdido Jesus, homem, visto o que aconteceu com Jesus na cruz. Elas estavam com seus corações contritos, elas estavam com seus corações enlutados, elas estavam pensando na perda daquilo que havia acontecido. O mestre no qual seguimos morreu. Só que no fundo havia ainda uma esperança, porque elas acreditavam na palavra. Com certeza elas creram na palavra que Jesus disse que ele ressuscitaria. Só que quando elas chegam no sepulcro, Jesus não está lá. Aquelas mulheres entram em desespero, porque a única esperança que elas tinham, quando chega lá, não está. E se a gente olhar para tudo isso, quantas vezes a gente, por uma perda, por alguma coisa que aconteceu na nossa vida no decorrer deste ano, ou no decorrer até dos anos, e de repente uma expectativa que você tinha, de prosseguir, de falar, vou conseguir vencer, quando de repente, coisas que você tinha expectativa não deu certo. E aquelas mulheres entraram em desespero, talvez você entrou em desespero. E o desespero, ele nos faz chorar. O desespero nos faz ficar cegos, não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. Porque se a gente olhar aqui, a Bíblia descreve que havia 2 anjos, e elas não perceberam que eram anjos. A Bíblia descreve que elas conversam com Jesus e não percebem que é Ele. Se ela não percebe que é Jesus e não percebe que são os anjos que estão ali, demonstra que aquelas mulheres estavam amarguradas de alma, de tanta dor que não conseguiam enxergar. E muitas vezes a gente passa por essa situação, de estar tão amargurado de alma, com tantos problemas, que a gente não enxerga nada na nossa frente. A gente não consegue compreender a luz que o Senhor está colocando, mas não conseguimos enxergar. E a gente precisa olhar para essa situação e falar: poxa vida, Deus, eu perdi tantas coisas, eu estou desesperado, eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego, eu perdi alguém da família, eu perdi alguma coisa. Mas isso faz parte da vida, a gente vai perder alguma coisa. Que seja físico, que seja emocional, que seja ali de relacionamentos, nós vamos perder.
Só que a gente precisa compreender que muitas vezes no nosso choro e desespero, Jesus está presente. Jesus está presente, e por Ele estar presente a gente precisa às vezes enxergar. Só que Jesus é tão maravilhoso, que Ele percebe que aquelas mulheres estão desiludidas e não estão enxergando Ele, que Ele responde. Olha a resposta de Jesus, porque nós não podemos viver numa igreja no qual, quando nós perdemos alguma coisa e entramos em desespero, é alguém falar assim: a sua vida acabou, Deus não está mais interessado em você, porque você não está enxergando Ele. Mas olha o que Jesus faz. Jesus, no verso 16, Ele já havia falado, e disse Jesus: Maria. E ela voltou-se e disse: Ramone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu a voz, do jeito que Ele chamou, ela reconheceu. E disse Jesus: não te detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que subo para o Pai, e o vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele dissera isto. Olha que maravilhoso. Jesus se preocupa em falar com ela. Jesus tem resposta para as nossas dores. Jesus tem resposta. A resposta para as nossas dores, muitas vezes Jesus está presente, mas nós não estamos enxergando. Mas o Senhor manda a resposta. Aqui Ele veio em pessoa, Ele veio ali pessoalmente dar a resposta. Vocês imaginem Jesus, imagine vocês ou eu nessa condição. Você ensina 3 anos para o pessoal seguir, faz milagre, faz um monte de coisa, né? Dá um pouco do poder que tem em você para eles, e quando você é crucificado, morre, você fala que vai voltar no 3º dia, o povo já está lamentando, chorando, né? Nós na maldade do coração já voltaria, né, tacando raio em todo mundo. Mas Jesus não, Ele vem com a resposta de restauração. A resposta de restauração de Jesus restaura todas as mágoas. A resposta de Jesus transforma as nossas mágoas em oportunidade de alegria. E o que acontece? Aquela mulher sai correndo para falar o que aconteceu. Então o que acontece? Se a gente olhar para tudo isso, hoje o Senhor quer te dar um renovo. Hoje o Senhor quer te dar um renovo para você não ficar mais afogado nas suas mágoas. Poxa, aconteceu tudo de errado neste ano, meu Deus, eu não estou enxergando mais nada. Jesus tem uma resposta para você. Jesus tem uma resposta pessoal para cada um. Jesus tem uma resposta para trabalhar no mais íntimo, profundo da nossa alma. E nós temos que buscar essa resposta em Cristo. Buscar essa resposta em Cristo, se relacionando com Ele. Porque aquela mulher, no momento da dor, ela foi aonde? Foi aonde ela sabia que o Senhor estava. Então nós precisamos ter essa atitude de buscar ajuda, de buscar no Senhor a nossa fortaleza, e não deixar ficar presos nos lutos da nossa vida. Então, pensando naquele relatório que você maquinou na sua mente, o que o Senhor hoje está tentando trazer vida? O que o Senhor hoje está tentando trazer restauração? E a Bíblia não para por aqui. A Bíblia menciona que aquelas mulheres saíram alegres e foram anunciar. Muitas vezes a nossa dor se torna tão grande que paralisa aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que pedir para o Senhor um renovo, para que a gente possa vencer, porque as dores e as crises virão, mas com o Senhor nós podemos ter força. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor.
E o que acontece? Não para por aqui. A Bíblia menciona que Jesus, mais adiante, no verso 19, olha o que a Bíblia fala. E chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio e disse: Pai seja convosco. Jesus é tão maravilhoso que ele começa a fazer o caminho da restauração, né? Primeiro foi no sepulcro, e daqui a pouco ele vai pegar o pessoal confinado em casa. Esse ano foi um ano de confinamento, tem bem a ver com a gente, né? O que acontece quando a gente se confina dentro de casa? O medo toma conta. Vamos olhar para aqueles discípulos. Gente, vamos pensar. Se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, eu vou morrer, mas no domingo eu vou ressuscitar. Sexta-feira, mas no domingo eu vou ressuscitar. Aonde você estaria no domingo? Aonde você estaria no domingo? Você estaria dentro de casa? Ou você estaria aonde Jesus falou que ia ser ressuscitado? Porque ele seria ressuscitar e ia sair do sepulcro, correto? Então para onde você ia? Lá para o sepulcro. Para você ser o primeiro a ver aquilo que Jesus havia prometido. Só que não. Aqueles homens, aqueles discípulos medrosos, estavam todos reunidos numa casa. E com medo de quem? Dos judeus. Porque se matou o mestre para matar a gente, é um dois. Eles estavam com medo. E gente, nós passamos por essa crise do medo. O medo desesperador, no qual nós não podemos mais sair de casa. Eu não estou falando que sou contra o fique em casa, mas estou dando um exemplo de que às vezes a gente não pode ficar aprisionado com medo nas nossas casas. E o que acontece? O medo tomou conta. E com certeza eles ouviam fake news. Ó, os judeus estão querendo pegar vocês também. Porque se eles estavam com medo é porque tinham rumores. Então o que acontece? Quando a gente fica aprisionado com os nossos medos, os medos provocam cada vez mais aprisionamento. Então o que acontece? Aqueles homens resolveram deixar o medo vencer. Mas olha o que Jesus disse no verso 19, no finalzinho: a paz seja convosco. Aonde tem medo não tem paz. Aonde tem medo tem angústia. Aonde tem medo há muita ansiedade. Aonde tem medo há um desespero muito grande pelo que vai acontecer daqui a pouco ou amanhã. Mas Jesus chega naquela casa: a paz seja com vocês. E é assim que Jesus quer fazer. É que a paz esteja no nosso lar. É que a paz do Senhor esteja no nosso ser. Para que a gente não fique amedrontado. Porque tem um problema do medo. O medo, ele leva a gente aos extremos. Ou ele leva a gente ao extremo de se fechar e se esconder e não querer mais enfrentar a vida. Ou ele nos leva a tentar se proteger o tempo todo. E tentar se proteger para que não sofra mais com medo. Só que isso é ruim. Então o que Jesus faz? Chega, a paz seja com vocês. Então é assim que o Senhor quer. Eu não sei se você passou por esse desespero de medo, porque eu passei. E agora, o que vai acontecer? Mas por incrível que pareça, no meio de todo esse medo, foi quando nós mais buscamos o Senhor.
E nesse tempo que mais nós buscamos o Senhor, mais o Senhor nos livrou de todo medo. Mais o Senhor nos deu paz para tomar atitudes. Então nós precisamos compreender isso, porque além da paz que Jesus traz, Ele traz uma resposta junto com a paz. Vamos ler no final do 19, diz assim: a paz seja convosco. Verso 20, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ele mostrou a mão dele. É que vai que eles acham que é um fantasma, né? Então eles vão lá, ele vai lá e mostra a mão, né? Mostra a mão, né? Com as marcas, né? E o que acontece? Continuando, os discípulos se alegraram. Aonde tem paz do Senhor, há alegria. A paz do Senhor toma conta do nosso ser e os discípulos se alegram. E disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Aí Jesus, que trouxe a paz, agora está empoderando os caras medrosos. Vamos lá, agora vocês vão ser enviados, porque o Pai que me enviou para que vocês fossem enviados. Você imagina a cara daqueles discípulos. A gente estava aqui com medo dos judeus. Jesus ressuscitou, agora eles estão lascados. Se a gente pensar no lado da carne, né? Chegou a hora da vingança. Só que, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aquele a quem resistis lhes serão retidos. E Jesus já deixa claro, só que vocês precisam aprender a perdoar. Não adianta vocês quererem sair daqui e fazer o que eu quero que vocês façam sem perdoar. Então Jesus já deixa uma chave do perdão. Então, quando Jesus traz a resposta para esses homens, Ele traz a paz, traz a alegria, gera ousadia, mas leva também em si a consciência de que não é tempo de se vingar, mas é tempo de perdoar. Então, se você estava na sua casa atemorizado com esse monte de coisa, a resposta de Jesus é que a paz do Senhor esteja na sua casa. A resposta de Jesus que Ele te dá ousadia para que você não fique com medo de tudo e de todos. Mas Ele também te dá prudência, porque perdão fala de prudência. E aí, continuando, a gente vê esses dois casos. Nós vemos o terceiro caso. O terceiro caso, o sentimento relacionado a esse terceiro caso é de Tomé. Aqui, se a gente olhar no verso 24 e 25, diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir um sinal dos cravos em suas mãos, e não lhe puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do lado, de maneira nenhuma crerei. Esse é o cara que precisa de um sinal. Porque se a gente olhar, as feridas de Tomé estavam tão profundas. Porque se vocês forem olhando aqui, são comportamentos diferentes. Aquela mulher se comportou daquele jeito, aqueles discípulos se comportaram ficando com medo. E se Tomé não estava na casa, porque Tomé não estava com tanto medo assim. Só que Tomé estava revoltado com Deus. Estava revoltado porque ele seguiu Jesus 3 anos. E a revolta gera incredulidade. Porque se a gente olhar lá para o Egito, no momento que o povo saiu do Egito e foi para o deserto, a revolta do povo gerou incredulidade. E feridas que estão tão profundas, muitas vezes, nos geram essa incredulidade e nos faz deixar de acreditar. Porque com certeza Tomé teve uma expectativa muito grande. E aquela expectativa dele não foi suprida.
Porque o povo, quando estava no deserto, a expectativa deles é que a terra prometida não ia ter nenhum problema. Não ia ter nada, só o bom e do melhor. Mas quando eles descobrem pelos espias que tinha gigantes e que tinha problemas naquela terra, eles começam a ficar revoltados. E muitas vezes a incredulidade toma conta do nosso ser por criar uma expectativa muito grande. A expectativa muito grande nos faz ficar aprisionados naquilo que nós queremos que dê como resultado. Mas se não der o resultado que eu espero, a primeira coisa que eu quero fazer é virar as costas. Mas se a gente olhar aqui, Tomé, a Bíblia não descreve o que aconteceu com ele, mas a gente está trazendo algumas hipóteses. Mas Tomé estava incrédulo. Só que tem um detalhe. Ele diz: eu só creio se eu tocar. E aí a gente muitas vezes fala assim, egoísta, né? Você é muito egoísta, você só quer que Deus faça do seu jeito. Mas às vezes Deus, para mostrar o que Ele tem de propósito, até Ele faz um pouco do nosso jeito para falar que Ele é o Senhor. Porque olha o que acontece quando a gente pega alguns casos assim. Nós vamos lá no Gideão, nos 300. Gideão estava morrendo de medo e incrédulo. O anjo veio, falou com ele, e ele precisou fazer um monte de prova para poder confirmar que aquilo que ele queria, que aquilo que estava acontecendo era de Deus. Então o que acontece? A resposta de Jesus foi essa. Vamos olhar aqui um pouquinho adiante, no 26 ao 30. E diz: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegando Jesus, estando a porta fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê a minha mão, chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulos, mas seja crente. E aí, continuando, diz: Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé, e creste? Bem-aventurados os que não virão e crerão. Então Jesus tem uma resposta para Tomé. Jesus dá uma resposta: você precisa tocar? Toca aqui. Você precisa ver que realmente sou eu? Então veja, creia. Mas ele deixa um recado. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então o que acontece? Jesus tem resposta para tudo. Jesus tem resposta. Então, no tempo da nossa angústia, no tempo das nossas dificuldades, o Senhor está querendo demonstrar alguma resposta. E vocês percebem que Jesus está mudando a visão de cada uma dessas pessoas? E de repente você chegou neste culto presencial ou online com a visão de que 2021 vai ser pior que 2020. Com a visão que já acabou o ano. Vou pensar para depois de fevereiro, porque parece que não vai ter o carnaval em fevereiro. Então vou pensar para depois de fevereiro, porque janeiro já falaram que vai ser terrível. Mas Jesus restaura. Mudou as condições externas, não mudaram. Mas Jesus mudou a visão daquelas pessoas. E Jesus está chamando a igreja para mudar a visão. Porque a igreja, com uma visão de Deus, transforma a terra. Amém? Então, para a gente finalizar, tem um outro fato que acontece. Que nesse fato aqui, deixa eu só encontrar aqui. Tem um outro fato que acontece, e nesse fato, a gente olha para todos os discípulos. Deixa eu só. Se a gente olhar aqui, a gente vê como que você chegou até esse momento. Você chegou nesse momento prostrados,
com as suas crises? Você chegou nesse momento desistido com as suas crises? Ou você chegou aqui despertado, avivado pelo Senhor, para poder enfrentar toda e qualquer crise que vier? Porque quando você é fraco, com o Senhor você se torna forte. Amém? Então, olha o que aconteceu. Depois de Jesus fazer todo esse processo de restauração, e Ele está fazendo um processo de restauração na sua vida e na minha vida, amém? Então, olha o que Jesus diz aqui, continuando, em João 21, 2. João 21, 2 diz assim, você que está em casa preste bastante atenção. E estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. E disse-lhes também, nós vamos contigo. E subiram logo num barco, naquela noite não apanharam nada. Aí você pensa, Jesus já havia restaurado, Jesus já havia feito algumas coisas, mas ainda havia problema no meio desses homens. Olha o que acontece aqui. Pedro decide pescar. Para você que não conhece a palavra, talvez seja muito simples, mas poxa, ele poderia pescar. Mas isso é um sinal, o primeiro sinal é que eles perderam o medo. Porque se eles estivessem com medo, eles não iriam pescar. Mas eles perderam o medo. Mas perderam o medo, mas foi para o lugar que Jesus não mandou ir. Muitas vezes a gente até perde o medo, o Senhor nos traz a paz, mas nós tomamos caminhos errados. Caminhos que o Senhor não pediu para a gente ir. Se você for olhar as referências, Jesus um dia chegou para Pedro e falou, Pedro, a partir de hoje você não vai mais pescar peixes, mas você será pescador de homens. Depois desse período, Pedro só pescou uma vez que Jesus pediu, pesca para que eu te mostre a moeda que vai sair da boca do peixe. E o que acontece? Pedro, o cara que era obediente ao Senhor, decide ir pescar. E quando a gente vê aqui, a gente vê que tem um problema sério que precisa ser resolvido. Sabe por que é um problema sério que precisa ser resolvido? Porque Pedro ainda não tinha acreditado que Jesus havia perdoado ele. Se a gente olhar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro foi o cara que estava junto com Jesus o tempo todo, era o cara que era uma grande referência. Mas por ele ter negado Jesus, com certeza, no seu interior havia um sentimento de culpa muito grande. E o sentimento de culpa dele era tão grande, que quando Jesus aparece entre os discípulos, as 2 vezes que ele está presente, Jesus não conversa com ele sobre o caso dele. E muitas vezes, pelo Senhor não falar com a gente sobre um caso específico, a gente acha que ele deixou de nos amar. Pedro achou que Jesus não amava mais ele, porque Jesus chegou e falou, eu estou aqui, mas ele estava no meio daquelas pessoas, com certeza o sentimento que ele tinha, Jesus não me ama mais, porque eu dei minha palavra e não cumpri. Jesus não me ama mais porque eu não sou digno, eu neguei ele 3 vezes. Jesus não me ama mais porque ele falou para mim não fazer nada, eu fui lá e ainda cortei a orelha do Malco. Com certeza o sentimento de culpa havia naquele homem. Que imagine para vocês um cara que falou, não vou negar. Ele cria na palavra de Jesus, mas no primeiro momento que ele teve a oportunidade, ele negou. E não negou uma vez, negou 3. E de repente, Jesus ainda não tinha ressuscitado, para ele ainda era um negócio meio, até aqui, mas Jesus ressuscita.
Qual a sensação que nós temos numa situação dessa? É uma sensação de falar, meu Deus, eu não consegui cumprir com a minha palavra. E quantos de nós não somos martirizados com isso, com o sentimento de culpa, no qual nos consome e impede do mover de Deus. Só que Jesus tem resposta. A resposta de Jesus, para a gente ser um pouco mais rápido, é que Jesus chega para eles assim: vocês aí, pegaram alguma coisa? Que Jesus, ele confronta em amor. Ele está chamando a atenção, vocês foram para o caminho errado, porque não foi só Pedro. Tomé de novo está dando mancada. Estava junto, Natanael estava junto e mais outros discípulos. Mas o que acontece? Jesus fala assim, joga para o outro lado. E a Bíblia menciona que até antes desse momento eles não tinham reconhecido Jesus. Mas Jesus fala para eles jogarem do outro lado. Quando eles jogam do outro lado, a rede sai cheia de peixe. E o que acontece? Jesus manifesta o poder dele, mesmo quando você sai do caminho dele, mas é porque ele quer te trazer de volta. E olha o que ele fez, falou, e naquele momento que Jesus começou a lhe falar, venham cá, traga os peixes, Pedro reconhece a voz do mestre. A Bíblia menciona, depois vocês leiam. E Pedro reconhece a voz do mestre, o que Pedro faz? Pedro vai até o mestre. E quando chega lá, olha o que Jesus tinha. Uma ceia preparada, um jantar. Tinha pão e tinha um peixe. Jesus estava ali com um peixe que não era nem o que os caras tinham pescado. Porque Jesus queria mostrar, eu sou a provisão de vocês. Então o que acontece quando a gente olha que Jesus quer ser a nossa provisão? Não é errado você pescar. De repente você esteja falando, nossa, então eu não vou trabalhar, mas não é isso. É que Jesus havia um propósito específico para Pedro. E o que acontece? Tem um problema quando a gente tem sentimento de culpa. Quando a gente tem um sentimento de culpa com Deus, nós vamos tentar buscar status e títulos para substituir a dor. Por que nós vamos fazer isso? Porque eu preciso ser alguém, porque Deus não me vê como alguém. É esse o sentimento que nós temos. E o que acontece? O que dava prazer para Pedro antes de conhecer a Cristo? Era pescar. E a tendência que muitas vezes a nossa alma e que o diabo às vezes maquina é fazer a gente voltar nas coisas que nos davam prazer antes de Cristo. Porque se eu não me vejo mais como amado, eu preciso buscar coisas que me fazem sentir amado. E isso só nos afasta mais e mais do propósito de Deus. E olha o que acontece. Jesus chega para Pedro, que estava ferido em seu ego, com todas as coisas que aconteceu sobre a sua vida. Mas Deus permitiu aquela situação para operar cura. E hoje o Senhor está permitindo essa oportunidade para gerar cura na sua vida, na sua casa, aqui. Então hoje o Senhor está te restaurando. Hoje o Senhor quer te dizer que você é filho e filha amada do Senhor. Deus não está olhando pelo que você fez, mas Ele está olhando pelo que você é e o que você pode fazer por Ele. Então nós precisamos despertar desse sentimento de culpa, desse sentimento de que Deus não me ama mais. Se Deus não amasse, Ele não tinha entregado Jesus. Só que Jesus sabia que só o fato de servir a mesa não era suficiente. Pedro precisava ter o diálogo com Jesus. E Jesus no verso 15,
capítulo 21, 15, João 21, 15. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais? E disse-lhe: Senhor, sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, pois lhe dito a terceira vez que ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que acontece? A cura só vem quando gera dor. Naquele momento, Jesus estava operando a cura em Pedro. Perguntar aquelas 3 vezes estava mexendo com a identidade de Pedro. Um cara que estava acostumado a ser o papum, responde, e ser aquele cara que estava presente em tudo, e de repente ele estava sendo questionado no seu ego. Mas a Bíblia diz que ele entristece. Naquele momento que ele se entristece, é um momento de arrependimento. Então, se a gente olhar para todo esse contexto, Jesus tem uma restauração para cada um de nós. Jesus está chamando ao arrependimento, porque Ele quer que você volte para aquilo que Ele chamou você para fazer. Eu não sei o que Ele te chamou, mas você sabe o que Ele te chamou. Não é o seu chamado que identifica quem você é. O que identifica quem você é quando você declara que Jesus é o seu Senhor, porque você se torna filho. Ser filho é mais importante do que o título do chamado. Mas o chamado faz parte do processo do reino do filho. Então, eu não sei o que está te afligindo. Talvez você não esteja enxergando expectativas. Eu não digo nem expectativas, nem mais esperança você tem de dias melhores. Mas hoje o Senhor te convida a sair desta condição. Você me ama, assim como Jesus disse: filho, você me ama. Você que está em casa, você que está aqui, coloque-se de pé. Você que está em casa, se puder, tire esse tempo para você falar com Deus. O Senhor nos convidou hoje para esse tempo, para dizer que o mundo pode estar caindo aos pedaços, mas tem de bom ânimo porque eu venci ele. Jesus disse isso. Jesus também disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E eu termino que Jesus está te convidando a sair desta prisão. Jesus está te convidando a sair disso que te consome dia e noite. E tem te levado a tomar atitudes que Ele não quer que você tome. Ah, mas é o último culto do ano. Deus tem milagre até o último minuto. E de repente, se você já não via expectativa de nada, eu te digo que o milagre de Cristo chegou na sua vida hoje. O Senhor hoje trouxe restauração. E eu quero te convidar a não fugir mais das suas feridas.
o que tem te marcado, o que está te sufocando, impedindo de você ver Jesus na sua frente. O que está impedindo de você ver os milagres que o Senhor tem feito em seu favor, os livramentos que Deus te deu neste ano. O que tem impedido? O Senhor hoje te convida, meu irmão, a não ficar mais aprisionado, não ficar mais aprisionada, a decidir a tomar uma posição diferente, a tomar uma posição de falar: Senhor, eu me rendo a Ti, eu quero esta cura. Porque, gente, a decisão de cura é nossa. A decisão de cura é nossa. E o poder de curar é do Senhor. Mas até quando nós não somos curados de algo, a graça do Senhor prevalece. Então hoje, você que está aqui no seu lugar, se você quiser falar com o Senhor, se você quer abrir seu coração ao Senhor, faça alguma coisa, se ajoelhe no seu lugar, você na sua casa, tire esse tempo, é um tempo de reflexão. Se não houver reflexão, não há arrependimento. Que o Senhor te traga hoje a reflexão daquilo que precisa gerar arrependimento, porque Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus ama cada um de nós, e por meio deles temos o acesso ao Pai. Chegou a sua oportunidade, fala com Deus. Você na sua casa, abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração. O que tem te corroído? De repente 2020 só foi o estopim daquilo que está bem te corroendo há anos. Deixa o Espírito Santo trazer a realidade. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Deixa a paz do Senhor tomar conta do seu ser. Deixa o Senhor fazer morada. Deixa o Senhor fazer morada, porque a cura dele é maravilhosa. Oh, xaralabassuire candaxalaralabas. Oh, xaralamanuire candaralabas. Agora é você e Deus, meu irmão. Agora é você e Deus, minha irmã. Agora é você e Deus. Fala com o Senhor, fala com Ele. É só Ele que é a cura que você precisa. Só Ele pode mudar as suas expectativas. As expectativas que você, de planos que você nem tinha mais. O Senhor hoje está trazendo restauração. O Senhor hoje está trazendo a restauração do sacerdócio real. O Senhor está trazendo a restauração daquilo que Ele te entregou um dia na tua vida. Você que de repente chegou aqui, nem conhece a Cristo, nem sabe, não está entendendo nada. O Senhor tem algo que Ele já preparou para você. E hoje Ele também te dá essa oportunidade de restaurar, porque você estava perdido e Ele te encontrou hoje. Então se derrame, porque Jesus é a cura necessária para a nossa vida. Jesus é a cura. Jesus, você que não conhece Ele ainda, Ele é a tua salvação. Primeiro Ele precisa ser a tua salvação. Ele é o único Senhor e Salvador da tua vida, das nossas vidas. Mas também Ele é cura para a nossa alma. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, porque Ele não se vinga, mas Ele vem e traz o melhor para restaurar
aquele que havia se perdido. Com certeza hoje os céus estão em festa, porque corações arrependidos estão se voltando a Cristo. E o ano não acabou, meu irmão, o ano não acabou. Você vai ver poder de Deus na sua vida, porque o poder de Deus vai habitar e vai manifestar em primeiro lugar em você, dentro de você. É esse o poder de Deus, é esse o poder que manifesta de dentro para fora, que aviva a nossa alma, restaura a nossa visão, restaura os nossos ouvidos, e liberta o nosso coração de toda amargura, de toda pedra. O Senhor diz na palavra dele que tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. O Senhor quer restaurar a nossa alma. O Senhor quer restaurar a nossa vida, porque Ele sabe que a natureza humana é pecaminosa, mas a natureza que vem do alto, a natureza do Espírito, ela é restauradora. Então, Senhor, que nós possamos deixar maior na nossa vida essa influência do Espírito, Pai. E, Senhor amado, nós já profetizamos, ó Pai, aonde havia luto, aonde havia tristeza, haverá alegria no nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você fale assim, mas eu não estou vendo nada ao meu redor mudar. Mas Jesus está mudando você. Jesus está mudando você. Jesus fez isso com aqueles homens. Ao redor deles não havia mudado, havia perseguição ainda, e aqueles homens estavam ali sendo restaurados. Deixa o Senhor te restaurar hoje. Deixa o Senhor te restaurar hoje. Você vai começar a fazer que nem está descrito em Atos 2, no qual o apóstolo Pedro usa a referência de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. E aqueles que já não tinham mais sonhos, sonhariam. Aqueles que não tinham mais entendimento, nem conseguiam enxergar um palmo à frente, teriam visões. Então o Senhor hoje está derramando dessa manifestação do poder dEle. Está derramando dessa manifestação do poder dEle sobre a sua vida. Eu acho que você não entendeu. Você não está entendendo o que Deus está fazendo hoje. Deus quer trazer o novo, quer trazer o renovo, quer trazer o avivamento na sua vida de dentro para fora, para que você mude a realidade do seu ser, no nome de Jesus. Porque Deus não pode mudar a sua realidade sem a sua permissão. Então se permita a deixar Deus transformar a sua história. Se permita deixar Deus a restaurar o teu ser. E eu tenho certeza que você já não está mais olhando para os relatórios ruins, mas você já está dando glória, porque a misericórdia de Deus foi todos os dias na sua vida neste ano. Deus cuidou de cada um de nós. Deus fez tudo na medida do possível, para aquilo que fosse necessário para o nosso bem. Mas vamos agora também falar: Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor amado, se cometemos coisas que nos afastou da Tua vontade. Nós queremos entrar com o coração contrito diante da Tua presença, e crendo, Senhor, que ainda nos próximos dias, nem em 2021, mas em 2020, a partir de agora, Senhor, nos próximos minutos, nas próximas horas, veremos o mover do Teu Espírito em nós. O mover, Senhor amado, sobrenatural. Então, Senhor, eu profetizo neste momento, como um sinal profético do último culto do ano, eu profetizo, Senhor, que a Tua igreja leia mais a Tua palavra. Eu profetizo que a Tua igreja, Senhor, tenha mais relacionamento contigo.
Eu profetizo, Senhor, que a tua igreja, Senhor, diminua a sua carne, mate a carne e vivifique o espírito. Eu profetizo, Senhor amado, sobre a igreja amada do Senhor, gratidão e generosidade. Eu profetizo, Senhor amado, um coração de amor, cheio do amor do Pai. Pai, que esta realidade seja sobre as nossas vidas, porque todas as outras coisas acompanharão. Eu creio, Pai, porque onde o amor reina, todas as coisas são mudadas. Aonde o relacionamento com a palavra chega, a liberdade de cativeiros de trevas. A tua palavra diz, Senhor, aonde há relacionamento contigo, há coisas ocultas reveladas. Então eu profetizo sobre a igreja, Pai. Eu profetizo, Senhor amado, que vidas serão ganhas, alcançadas por Cristo. Senhor, eu profetizo voz profética, porque nós vamos falar do teu amor por onde passarmos, ó Pai. Eu profetizo, Senhor, que o amor será lançado, que o amor será anunciado, que a salvação, que a verdade será estabelecida, Pai amado, no nome de Jesus. Então, Senhor, eu profetizo, Senhor, uma família unida num corpo, Pai amado, que no qual tem uma unidade, manifestando o teu poder nesta terra, Pai. Nós profetizamos, Senhor, tomamos posse e já profetizamos não só para 2021, mas profetizamos para o dia 27 de dezembro de 2020. Nós profetizamos, ó Pai, que nós não seremos mais aqueles que lançarão palavras contrárias, mas da nossa boca fluirão rios de vida, fluirão rios de vidas, manifestação, Pai. Revele no meio da igreja os dons, ó Pai amado, que o Senhor tem. Revele no meio da igreja, Pai, os talentos que o Senhor tem, Pai. Revele, Senhor, estabeleça, Senhor amado, células frutíferas, ó Senhor, lugares onde vidas serão restauradas pelo poder do amor de Cristo. Pai amado, no nome de Jesus, profetizamos, ó Senhor, profetizamos e tomamos posse que a cura, Pai amado, fará parte das nossas vidas. Não andaremos como pessoas que escondem suas feridas. Não andaremos, Senhor amado, como pessoas que não querem ser curadas, mas que todos os dias nós corremos para a cruz, para anunciar a Tua vontade e assim calar a nossa carne e vencer, Senhor, todas as feridas e buscar cura, Pai. Em nome de Jesus, manifeste o Seu poder sobre a igreja. Manifeste o Seu poder sobre a igreja. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor colocará, Senhor, uma dimensão, um mover do Teu Espírito de paternidade, no qual a igreja viverá essa realidade, e que os filhos amados do Senhor viverão e reinarão nesta terra contigo. Pai, nós tomamos posse dessas palavras. E ó Senhor, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração, eu creio, Senhor, que o Senhor começará a revelar aos Teus filhos amados, revelará, Senhor amado, coisas grandes e ocultas, ó Pai. Então manifeste o Seu poder por meio da comunhão, manifeste o Seu poder por meio do discipulado, manifeste o Seu poder, Senhor amado, por meio do servir, Pai. Que o Senhor possa colocar, Pai amado, mais pessoas dispostas a lavar os pés, pessoas dispostas a cuidar, Senhor amado, daquilo que o Senhor comissionou a cuidar, Pai. Em nome de Jesus, flua do Teu Espírito, Senhor, flua do Teu Espírito, e que nós possamos, ó Pai, manifestar o Seu poder com uma adoração verdadeira, com uma adoração, Senhor amado, que impacta os céus com a verdade sobre as nossas vidas. Flua do Teu poder, Pai, flua sobre nós, e que nós possamos ter um coração desejoso para viver essa realidade, Pai. Então que as realidades sejam mudadas a partir de agora, no nome de Jesus. Pai, venha com o mover do Teu Espírito e derrama desta unção, Pai. Derrama, Senhor amado, e ó Senhor amado, aqueles que chegaram à família de Cristo, aqueles que chegaram por meio do YouTube, aqueles que chegaram aqui presencialmente, Senhor amado, que eles também vivam essa realidade conosco,
e que, ó Senhor, grandes coisas o Senhor fez sobre as nossas vidas, e eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor está fazendo. Então, Pai, porque a Tua palavra não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então nós tomamos posse da Tua realidade até a Tua vinda, Pai, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Faça um barulho profético, se manifeste de alguma maneira. Você na sua casa, se manifeste na sua casa. O Senhor está trazendo restauração. Se manifeste, que a glória do Senhor resplandeça sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Que essa realidade seja uma verdade na nossa vida, amém? Tome posse. Realidade espiritual, avivamento na nossa alma, não depende do nosso ambiente, mas depende de onde nós estamos conectados. Então nós precisamos se encher mais e mais, porque a igreja de Cristo, no livro de Atos, era a igreja que vivia a palavra. Era a igreja que vivia os ensinamentos, e é essa doutrina, esses ensinamentos que nós vamos viver e temos que viver a cada dia, amém? Então, nós finalizamos aqui. Espero que a sua vida tenha sido preenchida com o mover do poder de Deus, e que você saia daqui totalmente com uma visão diferente daquilo que Deus tem para você. Quarta-feira nós vamos ter a nossa, não é a última, né? Porque na outra semana já é o ano que vem, mas é a última do ano, mas na outra semana também tem. Então, quarta-feira nós vamos ter o nosso culto da família. Esse culto é um culto para casais, nós estamos fazendo na plataforma do Meet, né? Tem sido muito libertador, tem sido um tempo muito profético, no qual nós temos aprendido como amar o próximo. Nós estamos falando sobre as linguagens do amor, e Deus tem trabalhado, Deus tem manifestado o poder dele. Então cada família que está ali participando tem sido restaurada com uma palavra de direcionamento e de ensinamento de como viver em família, amém? E aí nós voltamos no próximo culto, domingo, já no ano de 2021, amém? Então, desejo para vocês boas festas, Deus abençoe vocês, aproveitem esse tempo. Aqueles que puderem, né, não pode fazer aglomeração, mas se puderem, aqueles que puderem estar com a sua família, aproveitem esse tempo para que ser uma luz. Aproveite esse tempo para trazer restauração, para apresentar o amor de Cristo, amém? Vamos orar para finalizar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por esse momento que nós temos de estar aqui, Pai, celebrando contigo, Senhor, a vitória, Senhor, celebrando contigo a gratidão. Então, Senhor, neste momento, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui pessoalmente, que o Senhor venha manifestar o seu poder, e que nós possamos ser cuidados pelo Senhor nesses próximos dias, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Leve cada um que está aqui presencial em paz, em segurança. Abençoe as famílias presenciais, as famílias online, e que a glória do Senhor resplandeça, e que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Amém.